Bom dia! Bom dia! Mais uma! Estamos aqui na reta final das nossas 40 aulas. Acabou caindo, mas voltei. Vamos que vamos! Bom dia! Tudo bem, Luana? Oh, saudade de tu, mulher! Como é que tu tá? Ai, vamos lá, vamos falar desse assunto? Era um dos assuntos que eu mais queria falar, mas conforme nós fomos fazendo as nossas aulas, acabei deixando mais pro final, eu fui muito conduzida nesses 40 dias dos nossos encontros, das nossas aulas, e acabei deixando para depois. Mas hoje é o dia certo para que a gente possa falar sobre mulheres que são muito masculinas, mulheres que acabam no seu dia a dia tendo uma postura talvez mais incisiva. Sabe, se você já falou algo como, eu gosto de trabalhar com homem, porque o homem dá muito mais certo trabalhar com eles. Trabalhar com mulher é um problema. Mulher é fofoqueira, mulher fala demais. Você já teve esse tipo de discurso? Ou já ouviu esse tipo de discurso? Mas as mulheres, elas são muito cheias de mimimi. E esse discurso muitas vezes vem de nós mesmas. E quando eu falo de nós mesmas é porque eu, inclusive, já falei isso muitas e muitas vezes. Quando nós acreditamos que ser mulher e toda essa delicadeza, toda essa fragilidade associada ao nosso gênero feminino é visto como algo muito ruim e que nós, mulheres que já estamos no mercado de trabalho, que na verdade não já estamos, né? Tardiamente entramos no mercado de trabalho e aí a gente acaba achando que ser mulher, ser mais frágil, ser mais doce, ser mais vulnerável para determinadas circunstâncias, ter menos força física é algo ruim. E aí nós assumimos na nossa profissão, presta bem atenção nisso, nós assumimos uma postura mais incisiva, mais faca na bota, mais escreveu não leu, palco meu, sabe? Coisas assim. Nós acabamos levando uma postura mais masculina para a nossa vida profissional. E eu acho, de verdade, que não tem nenhum problema nós sermos mais masculinas, digamos assim, na nossa vida profissional. Não acho que tenha problema nenhum. O problema é quando nós levamos isso para a nossa vida pessoal e acabamos atrapalhando o nosso relacionamento. Se nós formos muito masculinas, nós perdemos o nosso maior poder, que a nossa feminilidade, a nossa capacidade de sermos mulheres em essência, nós nos atrapalhamos porque nós perdemos os nossos maiores poderes. Presta bem atenção nisso, porque isso é totalmente contracorrente do que nós escutamos por aí. Você precisa ser mais disciplinada, você precisa ser mais forte, você precisa isso, você precisa realizar, você precisa concretizar, você precisa ir pro mundo, você vai, e a gente escuta isso o tempo inteiro. E eu acho sim que nós precisamos ir pro mundo, nós devemos ir pro mundo, porque nós temos muito para ensinar, muito para trabalhar, muito para construir, muito para transbordar na vida das pessoas. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com essa linha que é muito tênue. A linha entre o masculino e o feminino dentro de nós é muito tênue. E se a gente está o tempo todo nessa polaridade de realização, de faz e acontece, de eu que mando, eu que faço, eu que aconteço, nós perdemos a nossa capacidade de sensibilidade. Nós, mulheres, temos mais sensibilidade do que os homens. E nós precisamos parar de enxergar isso como uma fraqueza. Ser sensível não é ser fraca, muito pelo contrário. Ser sensível é ser forte,
Porque só através da nossa sensibilidade é que nós podemos acessar uma intuição e muitas vezes prever algo que nós, quando estamos só na ação, só nessa realiza, faz, acontece, que é muito característica do masculino. E eu vou explicar para vocês para ficar um pouco mais claro. Eu quero que vocês entendam que o mundo, ele é composto por polaridades. Ai, Adara, o que significa polaridades? O mundo, ele é composto por dois lados. Tudo é representado por dois lados. Tudo. Quente, frio, escuro, claro. Tudo é composto por duas polaridades. Bom, ruim, inverno, verão. E por que não? Feminino e masculino. São duas polaridades, são dois lados opostos e que se complementam. Quando nós, mulheres, criamos uma casca, um escudo, uma armadura e vamos para a vida somente com esse lado masculino, imitando o jeito dos homens serem, nós perdemos essa outra polaridade feminina, que é a capacidade que nós temos de transformar uma casa em um lar. A mulher, para nós é muito mais fácil sermos sensíveis, sermos intuitivas e muitas vezes nós temos uma capacidade de adivinhar algo que vai acontecer. Eu vou trazer esse exemplo para liderança, tá? E é uma das minhas maiores teses, que o futuro da liderança é feminino. Não que eu queira dizer que só mulheres vão liderar, não é isso, não é isso, não é isso. Quando eu digo que o futuro da liderança é feminino, é que os homens irão aprender conosco a sermos mais sensíveis aplicada à liderança. E por quê? Quando uma mulher lidera e ela consegue trazer essa sensibilidade, ela consegue prever problemas antes deles acontecerem. Quem aqui, no ambiente de trabalho, quando chega, já sente Opa, sorry, voltou? Ai, gente, desculpa. Obrigada, Luana. Voltou? Conta pra mim. Voltou? Gente, então faz tempo que tá mudo. Sorry, eu não sabia. Apertou aqui sem querer. Mas vamos lá. Quando a gente tá trabalhando na nossa polaridade, que é esse feminino, a gente consegue prever problemas antes mesmo deles acontecerem. A gente consegue colocar a nossa intuição a serviço do nosso trabalho e da nossa produtividade. Quando nós enxergamos o outro com empatia, nós estamos colocando o nosso lado feminino para trabalhar.
E percebe que essas polaridades, lembra que eu falei? Feminino, masculino, bom, ruim, quente, frio, claro, escuro, inverno, verão. O inverno, ele é tão importante quanto o verão. Mesmo que muitos de nós gostamos mais do inverno, muitos de nós gostamos mais do verão, não importa o nosso gosto, não importa o que a gente goste mais. Mas as duas estações, elas são extremamente importantes para o bom funcionamento da agricultura, da terra. A terra, se ela ficar muito próxima do sol o tempo inteiro, nós vamos ter consequências no nosso clima, na agricultura, né, nos mares, na lua. Então a gente vai ter problemas. É a mesma coisa. Se a gente ficar somente na nossa polaridade masculina, aquela da execução, nós vamos nos sentir exaustos. É como se a gente sentisse que a vida não anda. Mesmo que a gente trabalhe o tempo inteiro, que a gente trabalhe, que a gente entregue, que a gente faça, que a gente aconteça, que a gente é constante, que a gente é produtiva, mas mesmo assim, atarefada, não produtiva, vamos substituir essa palavra, mas mesmo entregando muito, a gente sente uma exaustão e sente também uma insuficiência. Por isso que é tão importante que a gente olhe para essas polaridades e que a gente traga no ambiente de trabalho tanto essa polaridade masculina da ação, da execução, quanto a polaridade feminina da sensibilidade. Ambas são importantes. Ambas são estações importantes que a gente precisa estar sempre de olho. Faz sentido para você? Então lembra que... Vamos lá, para vocês poderem entender mais fácil isso, né? Essa comparação. A nossa polaridade masculina, ela pode ser comparada com o Sol. Peraí, eu vou explicar. O Sol é uma polaridade e a Lua é outra. O Sol é quando nós trabalhamos. O sol, enquanto a luz está brilhando, é o momento que a gente trabalha. Então eu digo assim, na maioria, é claro que tem profissões noturnas, eu sei que a gente trabalha de noite também, é sobre isso. Mas é uma metáfora. O sol ilumina o dia para o trabalho, o lavoro. O sol é necessário para que a gente faça o plantio, a colheita. O sol representa esse trabalho braçal, o trabalho muitas vezes masculino, de execução. Um homem, ele trabalha por mais horas ininterruptas e ele não se cansa, porque ele é programado para o trabalho braçal, digamos assim. O trabalho com mais força de trabalho, por exemplo, o trabalho operacional, essa é a palavra, o trabalho operacional. Já a Lua, nessa metáfora do Sol e da Lua, o Sol é o trabalho, a noite é o descanso, mas não necessariamente o descanso. A terra, ela é plantada durante o dia, para que à noite a terra descanse e as sementes possam germinar. É o momento de apaziguar, é o momento de criação. E esse momento de criação representa o nosso lado feminino de trabalho. É quando nós conseguimos sentar e fazer um planejamento para médio, curto ou longo prazo. É quando a gente consegue maturar as nossas ideias. É quando a gente consegue analisar o que deu certo e aquilo que não deu certo. Porque se a gente fica o tempo, imagina se a Terra vivesse o tempo todo com o Sol a pino, de meio-dia. Imagina a Terra, os nossos dias fossem o tempo todo, as 24 horas de sol a pino. E aí, imagina o cansaço que nós estaríamos.
sem o descanso, sem a criação, sem o momento para as sementes poderem germinar. Então é para isso que eu quero te convidar a olhar. Porque se nós estivermos o tempo todo buscando por essa produtividade, esse sol a pino na nossa vida, nas nossas profissões, na nossa carreira, é natural que a gente se sinta tão exaustos. Mas o convite não é para que a gente não seja, que a gente não trabalhe, que a gente não execute, que a gente não faça, que a gente não realize. Não. Mas que a gente integre essas duas polaridades dentro de nós. Que a gente consiga entregar, executar, planejar tudo, dependendo do momento que nos é exigido. Homens também precisam dessa polaridade feminina, porque senão o homem entra num ciclo de trabalho, um trabalho idiota, digamos assim. Sabe aquele, o que é um trabalho idiota? O trabalho idiota é quando a gente só faz sem poder analisar se as sementes plantadas estão germinando. O trabalho idiota é só jogar as sementes, sem fazer um planejamento, sem dar tempo para que essas sementes possam germinar. Tá fazendo sentido para vocês? Então, o importante, assim como tudo na nossa vida, é a integração das nossas polaridades. E aqui quem fala para vocês é alguém que tem muito conhecimento de causa, conhecimento do que está falando. Porque eu tenho que ficar o tempo todo no momento de vigiai e orai. Porque eu tenho a tendência de ser muito masculina. O que é essa Adara masculina? A Adara que só executa. Fica o tempo todo executando, o tempo todo buscando tarefas, o tempo todo querendo ser útil, o tempo todo fazendo, realizando, criando. Para mim, a criação para mim é um período mais difícil. Porque a criação, ela exige que a gente pare. Que a gente analise as circunstâncias, que a gente olhe para as sementes plantadas e enxergue quais estão germinando. Quais estão germinando para que eu possa plantar mais destas sementes? A mulher masculina é aquela que só fica plantando, que está o tempo todo fazendo, o tempo todo realizando. Só que essa realização não traz a satisfação pessoal. Não traz a felicidade. Essa realização, realizar, fazer, não traz a satisfação plena. Porque muitas vezes essa mulher, ela está fazendo e fazendo coisas que não são necessariamente aquilo que ela precisava fazer. Tem uma frase que eu amo que fala o seguinte: não há nada mais improdutivo do que ser produtivo naquilo que não era para você fazer. Imagina se você que tem aí um super negócio, e eu não estou falando sobre trabalhos importantes ou trabalhos que não sejam importantes num contexto geral. Escuta o que eu estou dizendo para que você não me interprete mal. Você tem um grande negócio, uma grande empresa. Eu vou usar aqui o exemplo da Andréia que entrou aqui agora. A Andréia tem um salão de beleza. A Andréia é especialista em luzes, em mechas, em coloração, em corte. Ela é muito boa nisso que ela faz. Imagina se a Andréia, no salão de beleza dela, ela passa 8 horas do trabalho dela, ao invés de estar fazendo aquilo que ela é boa, imagina se ela começa a fazer, pega um pano, pega um rodinho e começa a limpar o chão, sendo que ela tem alguém que é contratada para fazer isso. Ela está sendo atarefada, mas ela não está sendo produtiva, porque a produtividade dela mora em ela estar fazendo o trabalho que é o dom e o talento dela. E sabe o que a gente faz? Muitas vezes a gente não escuta, não faz aquilo que é o nosso dom, que é aquilo que é o nosso talento, e ocupa a nossa agenda com tarefas
que não eram para que a gente estivesse fazendo. Só para que a gente abasteça dentro de nós a nossa necessidade de fazer, fazer e fazer sem parar. Porque a gente associa o fazer ao nosso valor. Escutem o que eu estou falando. Muitas de nós associam o fazer ao nosso valor. Quanto mais eu faço, mais valor eu tenho. E não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é o quanto você faz, mas é o como você faz, a qualidade daquilo que você faz. E se nós olharmos para o nosso dia com mais sensibilidade, será que não há muitas tarefas que a gente poderia estar delegando, mas a gente está viciada em fazer, para que a gente se sinta útil e insubstituível na vida das pessoas. E sabe o que a gente ganha com isso? Exaustão, cansaço, burnout. E é isso que é o modo das mulheres masculinas demais. A Dara se encaixa nisso. Que é mulheres que querem fazer, tão viciadas em fazer. Quando na verdade a gente precisava focar naquilo que a gente é boa, mas para isso a gente precisa sensibilidade para perceber no que a gente é boa, no que a gente realmente é insubstituível. Tem algo nessa vida que você faz de uma forma surreal que somente você pode fazer. Mas se você está viciada em trabalhar, está viciada em ser insubstituível na vida das pessoas, é muito difícil você perceber naquilo que você é boa. Porque o que você está empregando não é a sua sensibilidade, a sua empatia. E aqui vem a minha tese. Por que o futuro da liderança é feminino? Já digo e repito. Não é que somente as mulheres vão liderar, isso também não, isso é utópico, isso não é funcional. Não há nada mais burro do que sabe o que acontece? Eu escutei uma frase esses dias e vai fazer muito sentido para vocês. Todo aquele que é humilhado, todo aquele que é segregado, quando toma o poder, ele se torna um segregador, um humilhador, um ditador. E é o que vem acontecendo com o nosso movimento, com o movimento das mulheres, com o movimento feminista. Perdeu-se a mão. As mulheres que antes buscavam por igualdade de oportunidades, igualdade por direitos, hoje são mulheres que buscam superar os homens. E esse movimento eu não acredito. Eu não acredito que as mulheres são melhores do que os homens. Assim como nós acreditamos que os homens não são melhores do que as mulheres. Mas a gente não pode perder a mão. Achar que nós agora precisamos dominar tudo. Não, pelo amor de Deus. Os homens são muito necessários, assim como nós. Só que a gente precisa observar em quais lugares que nós somos necessárias. Nós não somos necessárias competindo com os homens, querendo liderar como os homens, querendo trabalhar como os homens. São polos necessários, são os dois lados de uma mesma moeda. E o movimento feminista perde a mão quando ele luta por isso. Quando ele luta pelas mulheres que são melhores que os homens, quando ele luta dizendo que os homens não são necessários, exclui os homens da jogada para ver se a gente vai aguentar. Se os homens estão... Vamos pensar que não vai ter homem nas posições de liderança, que só vai ter mulher. Que hora que a gente vai ter tempo para engravidar? Que hora que a gente vai ter tempo de ser mãe? Porque eu não sei se vocês lembram, mas somente as mulheres podem ser mães. Os homens não é possível. O homem não faz filho, viu, gente? O homem não gera o filho, tá? Ele ajuda a fazer, mas ele não gera.
Então pensa comigo, se somente as mulheres ocuparem os lugares de liderança, que horas que a gente vai poder parir os filhos? Que horas que a gente vai poder ser mãe? Percebe? Percebe como o movimento feminista ele perde a mão quando ele acredita que as mulheres são melhores do que os homens? Que os homens não são necessários? Mas aquele que foi humilhado, quando ele toma o poder, ele tende a querer humilhar também. Isso é papo por uma outra hora. Mas é aí que a gente precisa olhar. Porque muitas de nós acreditam nessa ideologia de que nós somos suficientes, nós somos necessários, só nós somos suficientes, não precisamos de homens. E aí a gente vai para o mercado de trabalho ocupando uma posição masculina. E aí a gente perde aquilo que nós temos dentro de nós, que é o mais valioso, que é a nossa sensibilidade. E aí adotamos discursos dizendo que eu não quero trabalhar com mulher porque mulher tem muito mimimi, mulher é muito fofoqueira, mulher é muito cheia de... Então, você tá falando sobre você, amor. Você tá falando de você que acredita que toda essa sensibilidade é sinônimo de fraqueza. Mas sabe qual é o nosso sucesso no mercado de trabalho? Quando a gente consegue integrar as duas partes. Quando a gente consegue levar, sim, uma execução, uma força de fazer, de acontecer, de executar. Mas a gente consegue integrar com aquilo que está dentro de nós, que é uma sensibilidade, que é uma capacidade de ter empatia, que é uma capacidade de planejar, de criar, de conseguir olhar nos olhos das pessoas e muitas vezes detectar que elas não estão tão bem, para que a gente possa ajudá-las. Os homens não têm essa capacidade, essa sensibilidade nata. Todas essas características, elas podem ser desenvolvidas, mas nós temos essa sensibilidade nata. E eu tenho um trabalho, um artigo científico que... Agora também artigo científico, bebê, você tá achando que é só conversa fiada? Não, brincadeira. Mas aqui tem muito trabalho, muita pesquisa. E eu tenho um artigo científico publicado que fala sobre a liderança feminina quando nós conseguimos integrar aquela característica que nos é nata. O que é nata em uma mulher? A capacidade a sensibilidade, a capacidade de gerar filhos, gerar ideias, gerar projetos. Nós temos isso nato em nós, gente. Que coisa mais linda do mundo, isso é lindo demais. Nós temos isso em nós, é intrínseco. A nossa capacidade de gerar vida, claro, gerar projetos, gerar ideias, gerar negócios. Nós temos uma capacidade nata de empatia, de conseguir enxergar o outro da maneira como ele é. E essa característica de empatia é super importante para que a gente ocupe os cargos de liderança. Porque quando nós estivermos nos cargos de liderança, nós vamos ter muitas pessoas que dependam de nós. E essa empatia na hora de fazer gestão é super importante para que a gente tenha equipes produtivas, equipes de alta performance. Essa é a minha tese. O futuro da liderança é feminino? Sim, porque as novas equipes... Gente, essa geração, quem é líder sabe do que eu estou falando. Nós estamos liderando equipes que tem muita gente, tem jovens que pensam totalmente diferente de pessoas mais velhas que ainda estão no mercado de trabalho. E que por conta da dificuldade da aposentadoria, muito mais pessoas mais velhas, digamos assim, pessoas de 60 anos, vão ser mais comuns no mercado de trabalho, que não era comum há 50 anos atrás, porque essas pessoas conseguiam se aposentar. Então pega aqui comigo, percebe o que está acontecendo. Pessoas de 20, de 30, 40, 50, 60 anos ocupando as mesmas equipes, fazendo parte das mesmas equipes. Por isso que o desafio de liderar ele se torna mais complexo,
Porque nós precisamos ser capazes de liderar todas essas pessoas que pensam diferentes, que têm comportamentos, costumes, hábitos diferentes. Um jovem que está entrando no mercado de trabalho que tem 20 anos, ele não está preocupado em construir uma carreira numa mesma empresa. Ele não está, muitas vezes, preocupado, ele não quer, muitas vezes ele não tem o sonho da casa própria que os nossos pais tinham. Os nossos pais tinham um sonho da casa própria e muitos de nós, então eles faziam tudo. Eles engoliam sapo, trabalhavam em um lugar que não estavam querendo mais, mas trabalhavam porque eles tinham que honrar a casa, que tinham que honrar a parcela da casa, que queriam realizar esse sonho e se sujeitavam a muitas coisas no dia a dia no trabalho porque eles tinham um sonho. O jovem de 20 anos, ele não tem sonho de comprar casa. E ele não está sujeito, ele não se sujeita muitas vezes a engolir sapo no mercado de trabalho. Porque se ele não gosta de um trabalho, ele sai daquele e vai para o outro. Percebe o desafio dos líderes? É esse o desafio. Liderar pessoas diferentes, liderar pessoas de idades diferentes, de crenças diferentes, para atingir um único objetivo, que é o objetivo da empresa. Então, os líderes têm esse desafio, fazer com que pessoas diferentes trabalhem por um mesmo objetivo. E como que a gente vai fazer isso? Só tendo empatia. É só estando disposta a ouvir mais essas pessoas, a desenvolver mais essas pessoas. E é preciso paciência, empatia, sensibilidade. E quem tem essas características de forma natural? De forma nata? Nós, mulheres. Percebe? As mulheres são necessárias na liderança nos próximos anos. Só que se a gente vai liderar fantasiada de homem, se a gente vai liderar achando que a gente que é a dona da porra toda, que manda e acontece, que grita, que executa, que é uma máquina de fazer, nós perdemos aquilo que é mais precioso, que é a nossa sensibilidade, que é a nossa capacidade de ser empática, de liderar para todos, de escutar, de tomar sim a última decisão, mas ser capaz de escutar com os ouvidos e com o coração quais são os anseios daquelas pessoas. Liderar é uma missão. E por que liderar é uma missão? Porque nós temos muito mais responsabilidades do que parece que a gente tem. Liderar é missão porque quando você está à frente de uma equipe, você é responsável pelos destinos daquelas pessoas também. Quando você lidera, quando você assume essa responsabilidade, você também faz parte do futuro e da vida daquelas pessoas. As suas decisões como líderes impactam a vida e a família de outras pessoas. Só que se a gente não ocupa esses espaços, assumindo a liderança como missão, é natural que a gente ache que a liderança é difícil. Claro que é difícil, ninguém falou que seria fácil. Mas quando você assume isso com missão, quando você passa a desenvolver pessoas, assumir o compromisso de desenvolver pessoas e não só mandar em pessoas. Isso é muito mais fácil para as mulheres. E é por isso que os homens irão aprender a liderar conosco. Quando você vai para o mercado, e eu fiz muito isso na minha vida. Eu ia para o mercado, eu ia liderar, lembra que eu já contei essa história numa das nossas lives? Eu ia liderar imitando o homem, com a cara feia, carrancuda, parecendo uma sargenta. Gente, não é bonito mulheres que se acham sargentonas. Sabe por que não é bonito? Porque do fundo, dentro dessa mulher, tem uma mulher que muitas vezes está doente, está exausta, está cansada. Por quê? Ela assumiu uma postura de sargento e precisou calar aquilo que ela tem de mais precioso, que é a feminilidade dela. Isso aqui, gente, daria papo para muita live e amanhã a gente vai falar sobre isso. Sobre como se tornar um pouco mais feminina sem perder a sua força.
A gente acreditou que para que a gente possa demonstrar força, a gente precisa ser sargentona, bravona, fudidona. E amanhã eu quero contar para você que a nossa maior força é a nossa sensibilidade. A nossa feminilidade, quando a gente consegue trazer a nossa empatia, a nossa intuição para o mercado de trabalho, é aí que as coisas acontecem. E eu vou contar minha história para vocês, tá? Como eu adoeci, sendo muito masculina e achando que isso era a maior coisa mais linda que tem. Tenho muitos traços masculinos na minha forma de ser, de falar, de agir. Só que hoje eu consigo equilibrar isso. Por que vocês estão vendo essa Nara aqui de cabelos enrolados, que tá aqui mais espontânea? Essa espontaneidade é fruto do meu feminino. E eu tenho me desconstruído. Quem tá aqui há mais tempo já tem percebido essa desconstrução. Porque eu sempre achei que para que eu pudesse ser digna de autoridade, precisava ser cara feia, bravona, afudidona, independente. A minha força mora em assumir a minha própria essência. E amanhã a gente pode falar sobre isso, tá bom? Eu preciso sair, que 8h30 eu tenho uma reunião de consultoria maravilhosa que demanda muito de mim e eu preciso estar inteira para essas pessoas, integrando o meu feminino e o meu masculino no meu trabalho. Só assim que as coisas começaram a prosperar para mim, tá bom? Um beijo no coração de vocês, eu desejo que o seu dia seja abençoado, que o Senhor faça morada dentro do seu coração, que você consiga sentir o Espírito Santo em tudo aquilo que você colocar as suas mãos, em tudo aquilo que você precisa decidir hoje. Peça auxílio do Espírito Santo, que Ele está dentro de você. Talvez você ainda não tenha percebido, e eu desejo que hoje seja o dia em que você vai perceber o Espírito Santo como a maior força, a sua força vital dentro de você, que vai te ajudar, que vai te dar descanso para o teu coração, para as suas angústias, porque quando você coloca todas as suas angústias nele, você consegue se sentir aliviada. Só esse alívio, que é o alívio pleno. Um beijo no seu coração, fica com Deus.